quarto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática, nossa aula de número 6. Eu sou a professora Janine e o tema da nossa aula são os números ordinais, segunda parte, porque na aula anterior nós já falamos sobre os números ordinais e agora essa aula dá sequência a esse assunto. Os objetivos dessa aula são organizar os números ordinais, ler e escrever os números ordinais e compreender a aplicabilidade desses números no cotidiano. Então, para você relembrar um pouquinho da nossa aula anterior, se você não assistiu, é importante que você assista, tá bom? Para ordenar os números, você pode pensar numa sequência numérica de algarismos, igual a gente faz com os números indo-arábicos, os números que nós usamos. E acrescentar o símbolo O ou A, se o algarismo, se referir ao masculino ou ao feminino. Então, nós temos ali primeiro, segundo, terceiro. Lembro que nós falamos sobre a posição de chegada de uma corrida, por exemplo? Então, se forem os meninos, a corrida dos meninos, nós vamos colocar lá primeiro, segundo, terceiro lugar, né? E colocar quem chegou lá na primeira posição, segunda posição, terceira posição. Então, relembrando também, você pode ordenar qualquer número, lembrando de usar o símbolo, né? O Ozinho ou o Azinho. Então, qualquer número, indiferente se ele tem unidade, dezena, centena e milhar, você pode organizar e pode ordenar em ordem crescente, decrescente e fazer uma sequência, tá bom? Da mesma forma que nós usamos nos outros números indo-arábicos. Vamos ver um exemplo, então, do uso desses números ordinais no nosso dia a dia. Por exemplo, Luciana quer ser policial e para isso realizou uma prova de seleção. Ela foi verificar o resultado e a sua classificação. E ela encontrou desta forma: Luciana está classificada em 236º lugar na lista. É dessa forma, professora? Sim, é assim que nós vamos ler esse número. 236, nós vamos ler 236º lugar. Da mesma maneira, quando nós trabalhamos lá nos números romanos, que nós selecionamos centena, dezena e unidade para representar, da mesma forma, nós vamos representar, escrever e ler os números ordinais. Então, o número 2, que representa 200, eu não vou ler 236, do centésimo. E o 30, o trigésimo. E o 6, sexto. Ai, professora, mas e agora? Como que eu vou saber de que maneira eu escrevo? Calma, eu trouxe auxílio para vocês. Então, aqui nós temos os números que são maiores que 10 e como nós devemos escrevê-los e fazer a leitura desses números, tá? Então, nós temos aqui 11 é o 11º. Então, vejam, da mesma forma que nós interpretamos os outros números para representar, aqui nos números ordinais também. Nós vamos, como se fosse separá-los em dezena, unidade, centena, dezena e unidade, unidade milhar, centena, dezena e unidade, tá? Para que a gente possa representá-los. Aqui, o 12º, 12, 10, 12º, número 2 aqui. O 13, que é o 13º, o 14, 14º, o 15, 15º, o 16, 16º, o 17, 17º, o 18, 18º, 19, 19º e o 20, 20º. O número por extenso é representado pela junção da dezena e da unidade.
vai funcionar dessa forma para todos os outros. Então, eu vou olhar qual que é a dezena que eu preciso representar. 10, décimo, então. Se é 20, vigésimo. Se é 30, trigésimo. E as unidades eu vou fazer igual lá da primeira tabelinha. Aquele lá que representa primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Isso é igual, tá? E a gente faz essas divisões e consegue representar cada número. Aqui eu trouxe para vocês, então, de 10 em 10, as dezenas aqui. 20 eu vou representar com vigésimo, 30, trigésimo, 40, quadragésimo, 50, quinquagésimo, 60, sexagésimo, 70, septuagésimo, 80, octogésimo, 90, nonagésimo. E aqui nós, lembrando que nós fazemos então a junção da dezena e da unidade quando a gente for representar. Eu tenho como exemplo aqui para vocês o número 31, trigésimo primeiro. Se fosse 27, vigésimo sétimo. Se eu tivesse o 42, quadragésimo segundo. Se eu tivesse aqui 55, quinquagésimo quinto. Se eu tivesse, por exemplo, 73, septuagésimo terceiro. Se eu tivesse 88, octogésimo oitavo. 95, nonagésimo quinto. E assim nós vamos organizando. Ah, professora, mas é uma nomenclatura um pouquinho diferente. Nós não estamos acostumados a trabalhar com essa nomenclatura. Tudo bem, mas nós precisamos iniciar então esses trabalhos, né? Para que quando apareçam essas nomenclaturas, você consiga ler e representar. Ou quando aparecer a representação deles, você possa fazer a leitura correta. Por quê? Quando aparecer num texto, por exemplo, ou numa tabela, ou em informações que você está lendo e apareça o número, você precisa fazer essa leitura para que você tenha a compreensão do que você está lendo. Senão, a gente acaba lendo de forma errada ou incompleta e não tendo toda a informação necessária, né? Ou quando nós vamos ler para alguém, também nós precisamos usar a nomenclatura correta para expressar esse número. Combinado? Nada de ficar dizendo assim, cheguei lá, estava lendo, daí, o João lá ficou classificado em 60. Porque eu não lembro como é que fala sexagésimo. Não, né? A gente vai trabalhar para que você memorize essas nomenclaturas novas, tá? E para isso é treino. Eu preciso ler, eu preciso escrever, eu preciso trabalhar com esse assunto, falar sobre esse assunto, para que eu memorize cada vez mais rápido, tá bom? Então, aqui nós temos números maiores que 100. Da mesma forma, pessoal, vocês vão pensar na centena, na dezena e na unidade. Vamos ver a nomenclatura usada para números acima de 100. Então, as centenas nós temos o 100, centésimo, o 200, duzentésimo, 300, trecentésimo ou tricentésimo, as duas formas estão corretas. 400, quadringentésimo, quadringentésimo. Então, vamos lá. 500, quingentésimo, 600, sexcentésimo ou seiscentésimos. Pode ser das duas formas, escrita ou encontrada. O 700, setingentésimo, 800, octingentésimo e o 900, nongentésimo ou noningentésimo.
Nossa, professora, cada nome, pois é. Então, por isso que eu trago o material para vocês, é importante que vocês tenham ele em mãos para fazer as atividades, para vocês irem memorizando, tá bom? E a escrita, claro, lembrando das regrinhas de acentuação, usar o S ali, tem som de Z, mas a gente usa S. Quando a gente vai representar números, né, que são da linhagem do 6, lembrar do SC, né? Isso tudo a gente precisa tomar os cuidados com a ortografia, tá bom? Para que a gente tenha também uma leitura correta. E nesse caso aqui nós fazemos a leitura e a representação do número fazendo a junção da centena, dezena e unidade. Então, um exemplo que eu trouxe para vocês, 525. Como é que eu escrevo esse número? Quingentésimo, vigésimo, quinto. O 5 ali representa 500, o 2, 20 e o 5 é o quinto ali no caso, né? Então, vamos fazer de novo aquela separaçãozinha para que fique mais fácil o nosso entendimento e com isso a gente consegue fazer a representação bem certinho, combinado? E nós temos números também acima de 1000. Ah, professora, e agora? Nós temos 1000, milésimo, 2000, segundo milésimo, 3000, terceiro milésimo, 20.000, eu tenho vigésimo milésimo. Então, eu vou daí pensar, né, depois do 1000, eu vou ler o primeiro número como se fosse a unidade e acrescento milésimo atrás, tá? Então, vai ser bem lá do início, aquela tabelinha lá do início, do 2 ao 9, e daí depois a gente vai fazer o número escrito como estava lá e acrescentamos o milésimo, em números redondos, é claro, né? Aqui eu tenho 3.143, como que eu escrevo, como que eu leio? Terceiro, milésimo, centésimo, quadragésimo, terceiro. Então, terceiro milésimo, centésimo do 100, 40 aqui, quadragésimo e o 3, terceiro. Ah, é diferente, né, prof? É diferente. Mas a gente, com o treino e aos pouquinhos, a gente vai se familiarizando. Vou pedir agora para a gente fazer aquele registro no caderno, né? A data de hoje, o tema da nossa aula, que foram os números ordinais maiores que 100. E vou pedir que vocês façam aquele registro do que nós trabalhamos nessa aula. Para isso, você pode anotar aqueles exemplos que a professora trouxe, você pode escrever aqueles números lá que a professora trouxe para vocês. Se você tem a oportunidade de imprimir aquele material, pode ser também para ter como coleta de informações, você pode também fazer, mas o registro de próprio punho, ele ajuda a memorização. Então, vamos lá. Trouxe para vocês um pequeno exercício e eu quero que vocês me digam lá, como é que eu faço e como é que eu leio este número aqui. Pensa aí. E esse? E agora esse. E esse aqui. E o último. Pessoal, fiquem bem tranquilos com relação aos números acima de 1000, que ainda nós trouxemos para conhecimento de vocês, tá? Não é uma necessidade que vocês trabalhem lá com os números de unidade de milhar, tá? É para conhecimento. Nós vamos trabalhar com os outros números lá nas atividades, combinado? Então, vamos exercitar um pouquinho. Como é que eu leio e eu escrevo este número aqui? Oitavo. E esse número aqui? O 13. 13º. Esse aqui?
44º. Esse aqui, 123º. E esse aqui, você lembra? Milésimo. Se você acertou, parabéns, você já memorizou, já entendeu. Se você teve alguma dificuldade em relembrar, sem problemas. Volte lá no nosso material, busque essas informações e deixe completinho lá no seu caderno, combinado? Agora, você está pronto para fazer a atividade proposta. Peço que você faça com bastante atenção, com bastante cuidado, para que você tenha um aprendizado muito bom, certo? Eu fico por aqui, desejo a vocês bons estudos e até a próxima!